Amém? Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Nós oramos muito e pedimos o avivamento para Deus, não é verdade? Nós oramos e profetizamos: Senhor, eu quero ser avivado, eu quero viver um avivamento. Pastor, vem cá, abençoa eu aqui. Abençoou a minha esposa, mas ela falou que é nós dois, então abençoa eu também. Glória a Deus. Só que para nós vivermos o avivamento, precisam acontecer algumas coisas. O avivamento, ele vai gerar mudança. E precisa acontecer mudança para que o avivamento aconteça. Não sei se você entendeu. Vou explicar de novo. Para que o avivamento aconteça, precisa acontecer algumas mudanças em nós. E depois que acontecem essas mudanças e o avivamento chega, ele vai trazer outras mudanças. O avivamento gera mudança. A mudança em nós gera o avivamento. E o avivamento vai gerar mudanças. Entendeu? Sim ou não? O que é o avivamento? Existe uma confusão muito grande na cabeça de algumas pessoas que acham que o que aconteceu em Jerusalém no dia do Pentecostes, lá no livro de Atos, foi um avivamento. Não deixa de ser um avivamento. Porque avivamento quer dizer trazer vida. E aquele povo estava em Jerusalém, o Espírito Santo desceu sobre eles automaticamente. Ele trouxe vida. Trouxe vida. Mas o dia do Pentecostes, ou seja, o Espírito Santo veio sobre eles, eles ficaram cheios do Espírito Santo para viver avivados. Não para ser avivados para aquele momento. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, e nos tornamos, ou seja, ele traz vida e nós nos tornamos avivados, não é um negócio momentâneo. Não é algo que vai passar. Por exemplo, hoje eu estou avivado, amanhã eu não estou. Amanhã acabou o avivamento, amanhã eu não estou mais animado, eu não estou mais feliz, eu não estou mais contente, eu não estou mais alegre. Amanhã se levanta uma barreira, uma muralha, qualquer coisa, e eu desanimo. O avivamento, ele vai trazer resistência, persistência, insistência. Eu estou lutando, eu estou guerreando, mas o avivamento não me deixa desistir, nem voltar para trás, nem retroceder. Porque o avivamento, ele me motiva a continuar. Ele me motiva a prosseguir. O avivamento não me deixa parar, porque em mim existe vida. E enquanto existe vida, eu vou caminhar. Amém, queridos? Amém. O avivamento, ele vai trazer vida. Então eu quero falar, hoje, sobre 7 mudanças provocadas pelo avivamento. 7 mudanças provocadas pelo avivamento. Diga para o seu irmão, hoje você vai sair daqui avivado. Diga para ele. Louvado é o nome de Jesus. Gente, e o avivamento, não adianta nós orarmos e esperar que o avivamento vai descer sobre toda a igreja, e aí de repente, eu vou ser influenciado pelo avivamento que está sobre a igreja. Não é assim que vai acontecer. Sabe como que o avivamento vai acontecer? Ele vai descer sobre mim, ele vai descer sobre você, e você vai influenciar o resto da igreja a ser avivados. Amém, queridos? É assim que vai acontecer. Então, para que o avivamento aconteça na igreja, ele primeiro precisa acontecer em mim. Ele precisa acontecer em mim. Coloque a mão sobre sua cabeça e deixa eu fazer uma pergunta: sobre quem? Ou seja, em quem precisa acontecer o avivamento? Eu pensei que vocês iam apontar para mim. Falei, em você, pastor. Em quem precisa acontecer o avivamento, gente? Para que o avivamento aconteça na igreja, precisa começar por alguém. E Deus escolheu você, queridos. Deus escolheu você para que esse avivamento aconteça. Não é as pessoas que vão te influenciar. É você que vai influenciar as pessoas a ser avivados, a ter vida novamente. Amém? Então vamos lá, vamos falar sobre 7 mudanças em que o avivamento vai trazer. Primeiro, ou 7 bênçãos que o avivamento vai trazer, ou 7 mudanças. O avivamento, primeiro, ele vai trazer maturidade para eu discernir o erro. Eu estou avivado.
e você quer ver o inferno em polvorosa, aí ele vê um crente avivado. E deixa eu dizer uma coisa para você, o diabo não vai chegar para você e dizer assim, viu, eu sou o diabo e vim aqui para apagar esse fogo que você está vivendo. Não, não vai fazer. Ele vai usar pessoas. Pessoas que vai dizer para você, olha, isso aqui não tem problema. Tranquilo, pode fazer, não tem problema. Lá na nossa igreja todo mundo faz. Eu conheço um pastor que faz, eu conheço um obreiro que faz, não tem problema, pode fazer. Mas o Espírito Santo que está em você vai dizer, querido, você está avivado, não vai por esse caminho. Ele vai trazer maturidade para você discernir. Não que você não pode fazer, que você pode fazer qualquer coisa. Eu compartilhei uma palavra lá no grupo dos autênticos, não sei se alguém viu. O menino está pregando, ele diz assim, estão dizendo que não vem para a igreja porque na igreja eles se tornam presos. Porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. E isso é mentira. Na igreja a gente pode fazer tudo. Pode fazer tudo. Porque a cruz nos libertou. E nós somos tão livres, ele repete várias vezes, né? Nós somos tão livres, tão livres, tão livres, que eu posso usar droga, mas eu não uso. Eu escolhi não usar. Eu posso beber cachaça, mas eu não uso, porque eu escolhi não usar, porque eu sou livre. Eu posso fumar, mas eu não fumo, sabe por quê? Porque eu sou livre. Eu escolhi não fumar. Eu posso me prostituir? Posso, mas eu sou livre, eu escolhi não me prostituir, porque a cruz me trouxe a liberdade, querido. E o Espírito Santo me traz discernimento do que eu quero e do que eu não quero fazer. Não é o que eu não posso, é o que eu não quero. Que poder fazer, você pode fazer qualquer coisa. Ninguém vai proibir você. Nós não vamos proibir você de fazer nada. A missão da igreja não é essa. A missão da igreja é ensinar. Provérbios 22:6 está escrito assim: instrui o menino ou a criança no caminho que deve andar, envelhecerá e não se desviará dele. Então qual que é a nossa missão? É instruir, é ensinar. Eu vou ensinar. Ali fala de filhos biológicos e filhos na fé. Eu vou ensinar. Você não deve andar nesse caminho. Mas, querido, se você quer andar, quem sou eu para colocar uma barreira para você não vai? Eu sou livre, eu escolhi não ir. Eu escolhi não ir, não é que eu não posso, eu posso. Mas eu não quero ir. O avivamento, ele vai trazer maturidade para nós escolhermos o que queremos fazer e o que não queremos fazer. Ele vai trazer maturidade para nós discernirmos o que é certo e o que é errado. Sabe, a Bíblia, eu estava falando aqui ontem, inclusive ontem foi um culto de homens, né? Pareceu só a Yasmin ficou no culto, né, todo aí, depois as mulheres foram fazer visita. Nós precisamos da Yasmin para fazer o louvor, que o Hudson falou que estava dando glória a Deus, porque a Yasmin ia ficar no culto para fazer o louvor. O Hudson estava dando glória a Deus, né, Hudson? Só Yasmin. E aí as mulheres saíram para fazer visita, foi muito legal. Mas eu estava falando aqui no culto ontem, né, que no finalzinho da mensagem, ontem, Deus deu uma direção para cá. Isso não está no meu esboço, tá? Eu estou fugindo do esboço, isso é normal, não ficar no esboço. Deus deu uma direção para cá, ou para Israel. E disse: Israel, em Jericó, olha, até agora eu te dei tudo. Tudo que vocês, toda a cidade que vocês entraram, que vocês conquistaram, eu te dei tudo. O ouro, a prata, eu te dei tudo. Mas em Jericó eu não quero que vocês peguem nada. Não quero que vocês peguem nada. Só que quando Israel entra em Jericó, que eles dominam Jericó, ali tem um camarada chamado Acã. E ele vê uma capa e ele não resiste. Porque o pecado, ele é convidativo. Ele é convidativo. Se o pecado fosse giló, gente, ninguém pecava. Se o pecado fosse quiabo, pouca gente pecava, pouca gente gosta de quiabo. Mas não é. Não é.
Não é. Ele podia, lá estava a capa, ele podia pegar ou não pegar, mas ele resolveu pegar. Não é porque ele não tinha ouvido a voz de Deus, Deus tinha dado a direção para o homem dele, para Josué. Josué, vocês vão entrar ali, avise o povo para que não peguem. Ele sabia que não era para pegar. Não pegue ouro, não pegue prata, não pegue nada. Tudo que está em Jericó, fica em Jericó. Mas ele não resistiu. Foi lá e pegou e amaldiçoou Israel. Foram para a segunda batalha. Perderam a batalha, morreu 36 soldados. Israel, ou Josué rasgou as vestes, dobrou o joelho e disse: Deus, o que está acontecendo aqui? Porque aí Deus então deu uma direção para Josué e disse: Josué, vai de casa em casa, chama cada chefe de família. Isso é interessante, presta atenção. Deus não falou, chama as crianças, ou chama qualquer um, chama cada chefe de família. E peça para que ele glorifique o meu nome e faça a confissão. Quantos chefes de família nós temos aqui? Levanta a mão, eu sou um. Tem alguns, a maioria, bastante gente, chefe de família. E Acã era um chefe de família. Acã era um chefe de família. Quando ele chega na casa de Acã, Deus podia ter dado outra direção. Chama as mulheres, chama os filhos. Não. Chama os chefes de família. Quando ele chega, livro de Josué, capítulo 7. Eu não tenho tempo para ler, mas você lê na sua casa depois. Quando ele chega na casa de Acã, ele diz: Acã, vem aqui, dá glória a Deus e faça a confissão. Acã disse: eu não posso. Por quê? Porque eu pequei. Eu podia escolher entre pegar e não pegar. Eu podia te ouvir, mas eu resolvi não ouvir. E peguei a capa. Escondi a capa. Aí Deus, ou seja, Josué chamou os anciões e perguntou para Deus: Deus, o que fazemos com ele agora? Aí Deus disse assim: coloca ele, os animais dele, a mulher dele, os filhos dele, a tenda dele, tudo que ele tem fora da cidade. Apedreja e coloca fogo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A mulher dele estava na guerra? Sim ou não? A mulher de Acã estava na guerra? Sim ou não? Os filhos de Acã estavam na guerra? Sim ou não? Os animais de Acã estavam na guerra? Sim ou não? Então nós que somos chefes de família, se queremos proteger a nossa família, presta atenção nisso aqui que eu estou falando, nós precisamos ter esse discernimento do certo e do errado. E tem outra coisa que eu estava falando aqui ontem: é muito mais fácil eu ensinar os meus filhos pelo exemplo. Eu não posso falar para eles não fazer uma coisa que eu faço. Certo, gente? Primeira coisa, então, discernimento do certo e do errado. O avivamento, ele vai trazer discernimento do certo e do errado. Eu quero orar nessa noite, porque às vezes a gente passa desapercebido, comete erros, queridos, que nos mata, que nos condena. Eu quero orar com você nessa noite, para que Deus seja claro, quando nós estivermos saindo do trilho, Ele seja claro conosco, diz: filho, volta aqui para o trilho, você está saindo fora, sabe, para que nós tenhamos esse discernimento, principalmente nós que somos chefes de família. Segunda coisa que o avivamento vai trazer em nós: crescimento em amor para servir. Quem aqui ama servir, queridos? Eu vi isso em Piraí do Sul. Eu até brinquei no culto lá, eu falei: gente, tá vendo esses jovens que estão aqui? Eles pagaram para vir trabalhar. Isso é amar para servir. Nós achamos que igreja, presta atenção nisso, gente, que eu estou falando aqui. Nós achamos que igreja, servir a Deus, é só frequentar culto. É só frequentar culto. Não, eu vou lá, eu vou cantar, eu vou orar, vou dar minha oferta, vou devolver meu dízimo, tá bom. Não sei se vocês sabem, mas eu acredito que hoje
Teve alguém que veio aqui limpar a igreja. Não teve? Teve alguém que veio aqui limpar a igreja? Teve, não teve? Mas não veio porque alguém manda e alguém fica forçando a ver. Veio porque ama fazer. Isso é ser avivado. Eu quero ler um texto com vocês. Em Mateus, capítulo 25, por favor. Mateus, capítulo 25. Eu tinha anotado aqui, agora perdi o texto. Mas é Mateus, capítulo 25. Coloca lá para mim, filhão. Verso 32. Verso 32. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes das ovelhas. E porá as ovelhas, presta atenção, porá as ovelhas à sua direita, mas o bode à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Ou quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Então, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim fizeste. Servir a Deus é servir o seu irmão. É servir o seu irmão. É isso que a palavra está dizendo. Se você diz que serve a Deus, mas não serve o seu irmão, você não serve a Deus, querido. E como que eu posso servir a Deus se eu não sirvo o meu irmão? Pastor, eu sirvo a Deus, eu sou um adorador. Canto, eu oro, eu faço jejum. Sabe? Mas quantas vezes você visitou o seu irmão? Quando ele fala de visita ali, eu estava na prisão e você fosse me visitar, não está falando que a pessoa está na cadeia e você tem que ir na cadeia. Existem pessoas na prisão da doença. Existem pessoas na prisão do vício. Existem pessoas na prisão da prostituição, esperando uma visita, uma palavra. Mas nós não estamos preocupados com a correria do dia a dia e não queremos servir. E eu não quero que você saia daqui e vai fazer isso constrangido, mas eu quero que você saia daqui e vai fazer isso por amor, porque o avivamento vai trazer isso. Se não for por amor, não adianta, querido. Por remorso, não, o pastor falou, eu fiquei com remorso, agora eu vou fazer, não. Faça por amor, porque o avivamento, ele vai trazer o amor em servir. Eu vou servir você não porque o pastor mandou, ou porque eu tenho uma obrigação. Eu vou servir porque eu amo servir. Você não vai servir porque, aqui na igreja todo mundo tem que trabalhar. Não, você vai servir porque você ama servir. Você ama servir. Porque você vai sair daqui nessa noite avivado. E o Espírito Santo vai trazer vida. E enquanto você tiver vida, você vai caminhar. Você não para. Você vai caminhar. Amém, queridos? Vamos prosseguir? São 7, eu estou no segundo, não vai dar tempo. Vamos lá. Vai dar tempo? Vamos lá. O que mais o avivamento pode trazer em mim? 3. Anote aí. Mudança de comportamento para seguir a Cristo. Eu não li o texto com vocês, né? Lemos aquele ali, né? Mas vamos lá, Efésios capítulo 6. No Efésios 4. Efésios 4. Efésios 4, versículo 17, por favor. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios,
na vaidade da sua mente. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometer toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Se é que tendes ouvido e nele fosse ensinado, como está a verdade em Jesus. Então, o que o avivamento ele vai trazer em mim? Mudança no meu comportamento de vida. Mudança no meu comportamento de vida. Porque antes, queridos, eu não tinha o Espírito de Deus em mim. E eu posso ir um pouco mais além, um pouco mais a fundo. Existem pessoas que vivem na religião. Eu e o Lucas estavam conversando com um rapaz esses dias e eu falei para ele que a religião tem estragado muita gente. A religião tem estragado muita gente, porque vive na religião. Pessoas que frequentam a igreja, mas são religiosos. Você conhece alguém, talvez você conheça alguém que frequenta a igreja, mas não ama. Ou pelo menos ele não demonstra o amor. O pastor ministrou uma palavra aqui, eu falei ontem, também não está no esboço, mas eu vou falar. O pastor ministrou uma palavra aqui domingo passado sobre o amor que transforma. Quem lembra da palavra? Teve um momento que o pastor falou sobre a asa lá da Nike. Vou fazer um merchan aqui, depois eles passam o Pix para eles. Que o pastor falou sobre a asa da Nike, falou sobre a marca. Quando você vê a asinha da Nike, você precisa ver o tênis para saber que é da Nike, sim ou não? Você precisa ver, você vê ali a asinha, você sabe, é Nike. Quando você vê aquela estrelinha da Mercedes, você não precisa ver um carro ou um caminhão para saber que é Mercedes. Precisa, só a estrelinha já diz que é Mercedes. Ou quando você vê aquela cruzetinha da Chevrolet, você não precisa ver o carro para saber que é da Chevrolet. Só aquela cruzetinha já diz tudo, Chevrolet. Ou quando você vê aquele Hzinho, né, marca de carro que tem um Hzinho, que carro que é, gente? Hã? Se for de pé, é Honda, se for deitado, é Hyundai. Mas o Hzinho de pé é Honda. Não é isso? Então você viu de pezinho, o Hzinho, é Honda. Agora, se você vê deitado, você vai saber que é Hyundai. Agora, você não precisa ver o carro. Você viu a marca, você já sabe. Você viu a asinha, você já sabe. Que tênis que é? Agora, quando nós estamos andando na rua, e as pessoas olham para nós, eles esperam ver a marca de alguém. Sim ou não? E o que eles estão vendo? O que eles estão vendo? Lá no meu trabalho, quando alguém chega lá, olham para mim, o que eles estão vendo? Marca de quem? Quando eu vou no mercado comprar alguma coisa, esses dias fui comprar uma carne no mercado. Aí eu perguntei o preço antes dele pesar. Aí ele pesou e me entregou. Só que era 1,5 kg. E na embalagem estava o preço de meio quilo. Aí eu tenho o costume de pegar. Eu esqueço muita coisa, mas preço no supermercado, gente, olha, parece um computador. É verdade. Não, é verdade. Eu passo no primeiro aqui, eu pego o negócio. Se eu for passar lá no caixa, aquele preço estiver modificado, eu já sei. E eu fico lá de olho lá, está passando lá. Opa, esse aqui não é o preço que eu vi lá. Já teve muitas vezes eu ir lá na gôndola e pegar o precinho e levar para a caixa. Falar, foi esse o preço que eu vi. Tá? E eu faço isso mesmo. Só que quando é ao contrário, eu também devolvo. Por exemplo, eu estava comprando 1,5 kg de carne por meio quilo. Aí eu perguntei para o menino, viu? É isso mesmo? Não tem alguma coisa errada? Daí ele olhou o preço. Falou, não, está errado. Eu digitei o código errado. Passou lá e colocou o código certo. Quantas vezes deu passar no caixa do supermercado? Isso já aconteceu muitas vezes. Por exemplo, dá 50, a pessoa voltar 90.
Opa, está errado aqui, moça. Esse dinheiro não é meu. Sabe por quê? Porque as pessoas olham para mim e eles precisam ver a marca de alguém, queridos. Quando você anda na rua, na sua casa, por exemplo, quando seus filhos olham para você, a marca de quem que eles estão vendo? Qual é a marca que eles estão vendo em você? O seu patrão, quando olha para você, qual é a marca que ele está vendo em você? Teve um amigo meu uma vez, um empresário, conversando com ele. Aí ele falou assim para mim: rapaz, estou com uma equipe aqui, que esse pessoal aqui está difícil fazer eles trabalhar. Aí eu falei para ele: manda todo mundo embora, sabe por quê? Porque a empresa é sua. Ou seja, o seu nome está lá. Mas tudo que você ganha com essa empresa é da sua família. Então, quando alguém tira alguma coisa sua, não está tirando só de você. Está tirando da sua esposa e dos seus filhos. Então, manda embora. Manda embora. E ele mandou embora. Eu trabalho com o pastor Douglas. Se eu defraudar o pastor Douglas, não estou defraudando só o pastor Douglas. Primeiro, estou defraudando a Deus. Segundo o pastor Douglas, a pastora Eleísa. Mesmo que ela dificilmente ela ir lá. Porque a empresa que é do pastor Douglas também é da pastora Eleísa. Então, quando você defrauda o seu patrão, que você fica enrolando lá no banheiro para não trabalhar, você não está tirando só do seu patrão, você está tirando da esposa dele, você está tirando dos filhos dele. E de repente seu patrão é crente, é dizimista e ofertante, você está tirando até da igreja de alguém. Então, quando as pessoas olham para você, qual é a marca que eles estão vendo? Porque o avivamento, o Espírito Santo que vai trazer vida em mim, ele vai gerar uma mudança no meu comportamento, querido. E se eu não mudei, eu sou religioso. Eu vou na igreja por causa da religião, porque eu me sinto bem com os irmãos. Porque é um lugar que eu me sinto bem. Mas não porque eu me converti. Se o Espírito não trouxe essa mudança, se eu tenho a minha vida, pastor, mas ninguém vê. Mas Deus está vendo. Deus está vendo. Então o avivamento, ou seja, o Espírito que vai trazer vida em minha vida, vai trazer vida em mim. Ele vai gerar em mim mudança no meu comportamento. Mudança no meu comportamento. Quarto. Vou parar. Mas quarto. Quer ouvir tudo, pastor? Quarto. O Espírito Santo, que traz vida em mim, ele vai gerar um testemunho evidente. O que é um testemunho evidente? Eu não preciso chegar lá na empresa que o Fabiano trabalha, com a carteirinha de pastor, dizendo: gente, eu sou crente, ó. Não. Quando eu entrar na porta, a minha presença vai modificar o ambiente. E as pessoas vão dizer: esse camarada aí serve a Deus. Esse camarada aí é crente. Ele chegou, mudou o ambiente, as coisas estão diferentes. As pessoas podem procurar, porque procuram, gente. Procura. As pessoas podem procurar mazela em você, mas eles vão encontrar testemunho. Vão encontrar testemunho. Eles vão falar mal de você, não vão conseguir. Vão falar bem. Você viu aquele cara lá? Aquele neguinho careca lá? Então, rapaz, eu não vejo ele brigando com a mulher dele. Não vejo ele batendo no filho dele. Não vejo ele defraudando ninguém. O cara não chega atrasado na igreja. Não chega atrasado no serviço. Sabe, não dá mau testemunho. Sabe, é isso que vão falar de você. Porque o avivamento, o Espírito de Deus em mim, em você, vai gerar um testemunho evidente. Por mais que tentem falar mal, não vão conseguir, porque não vão ter o que falar. Não vão ter o que falar. Não tem o que falar. Amém? Vamos lá, quinto. Eu ia ler o texto, mas nem vou ler o texto por causa do tempo. Quinto. Comportamento e temperamento diferente da sociedade. Deixa eu vou ler. Lá em Efésios mesmo, filho, capítulo 4, verso 25
a 29, por favor. Você sabe o que é legal nisso tudo aí? Talvez você conheça alguém assim. Talvez você conheça alguém assim. Você marcou alguma coisa com alguém. Marquei, 10 horas. Lá na minha casa, tá bom? Tá bom. Aí deu 10 horas, a pessoa não chegou. Aí você liga, e aí, você está onde? Viu, eu estou chegando. Aí a pessoa está lá no Bigorrilho. Aí ela diz, eu estou chegando. Já viu, você conhece alguém assim? Já ouviu alguém assim? Hã? O nosso comportamento tem que ser diferente da sociedade, diferente das outras pessoas. Por isso deixai a mentira e falar a verdade cada um com o seu próximo. Porque somos membros. Irai-vos e não se põe o sol sobre a vossa ira. Querido, eu já falei sobre ira santa aqui, né? Quem lembra? Tem gente que diz que tem ira santa, né? Pastor, é uma ira, mas é santa. Eu fiquei irado, uma ira santa. Não existe ira santa, querido. A ira, quando nós ficamos irados, nós damos lugar ao diabo. É isso que está dizendo aqui. Sabe aquela explosão? Se tem uma coisa que eu estou tentando mudar, é esse negócio de explosão. Eu não tem problema falar para ninguém não, gente. Não tem problema falar para ninguém. Eu estou tentando mudar. Não sou o camarada que fica gritando, não sou. Vocês não vão ver eu gritando com ninguém, vocês não vão ver eu dando showzinho, vocês não vão ver. Mas existem situações que nos deixam irados. Agora, é pecado ficar irado? Não. A Bíblia diz, volta lá no texto. Volta um texto aí. Olha lá, irai-vos. E não. Então você vai ficar irado. O que você não pode fazer é pecar por causa da ira. É pecar por causa da ira. Eu fiquei irado com o Igor, por exemplo. Daí pronto. Eu vou ligar para o Igor, vou falar um monte de besteira. Nós estamos trabalhando juntos, gente. Aí ele passou com o carrinho direto da rampa. Lá que tinha, não estou contando, isso não aconteceu, viu, gente? Quer dizer, aconteceu, mas eu não estou falando para vocês, é só um exemplo, tá? Aí ele foi lá me chamar, não é só um exemplo, tá? Ô pastor, derrubei o carrinho. Eu não fiquei irado, eu ri. Eu ri quieto, porque eu não queria dar risada na frente dele no dia, mas eu ri. Mas existe situação que vai te levar à ira. Por exemplo, você está trocando o pneu de um carro. Mais fácil. Você está consertando ali o carro de alguém. Aí chega outro camarada e começa. Não, porque isso não é assim. Não tem que fazer assim, porque é de outro jeito. Porque não dá vontade de falar, cara, some daqui. Tem gente assim, tem? Que dá palpite? Tem. Eu também fico irado, gente. Vixe, eu fico irado. Mas só que tem hora que a gente engole o camelo e com o mosquito, né? A gente come o mosquito e engole o camelo. Você engole seco assim. Fala assim, vontade de pregar você na cruz, querido, mas... Não é verdade? Tem pessoas que nos ira. Agora, qual é a orientação do apóstolo Paulo? Ele diz, cara, não é pecado você ficar irado. Agora, a ira não pode te levar ao pecado. Porque o nosso comportamento é diferente do comportamento do mundo. Lembra da marca? Quando você está irado, alguém está procurando uma marca em você, querido. Você está irado, alguém está olhando para você procurando uma marca. Para saber qual é a marca que ele tem. A do Mike Tyson, será? Ou será que ele tem a marca de Cristo? Porque se for do Mike Tyson, você vai nocautear o cara, né? Mas se for de Cristo, você vai dizer, querido, vem aqui, eu vou orar com você. Vou abençoar a sua vida. Você me tirou do sério, mas eu quero abençoar você. A pessoa te deu um prejuízo terrível. Aí você pode dizer assim, eu nunca mais quero contato com essa pessoa. Porque ela me provocou um prejuízo tremendo.
Se você pudesse, você amaldiçoava. Ou seja, você pode amaldiçoar. Mas só quem está de fora está procurando uma marca em você, querido. Então você não amaldiçoa. Porque a palavra que sai da sua boca tem poder. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você me abençoar aqui agora, eu vou sair daqui abençoado. Mas se você me amaldiçoar, eu oro, está quebrada essa maldição em nome de Jesus. Mas existem pessoas que vão se tornar amaldiçoadas se você se amaldiçoar. Principalmente aqueles que te gerou algum tipo de problema. Então o nosso comportamento, ele precisa ser diferente. Sabe? Deixa a mentira, o que mais? A ira. Porque o Espírito que traz vida está em nós. Amém, gente? 6. O Espírito de Deus que está em nós, que traz vida, ele vai gerar em nós santidade. Santidade. Aí aqueles que pensam, eu vou me santificar ao Senhor e vou fazer jejum. Não, gente. Fazer jejum não é se santificar. Tire isso da sua mente. Se santificar é fugir do pecado. Fugir do pecado. Isso é se santificar. Você sabe por que você jejua e por que você ora? Quem lembra do menino que levaram para Jesus expulsar o demônio? Aí Jesus foi lá e os discípulos ficou sofrendo lá, né? Sai, sai, sai. E o demônio não saía. Levaram lá para Jesus, Jesus expulsou. Eles ficaram admirados. Jesus falou, ó, esses demônios aí só saem com jejum e oração. Você vai se jejuar para você ter autoridade para expulsar demônios. Tem outros que querem expulsar pelo sangue de Jesus, né, gente? Já viram isso aí? O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus não é para expulsar demônio. O sangue de Jesus não é para expulsar demônio. Não expulsa demônio pelo sangue de Jesus, querido. O nome de Jesus. Jesus disse assim. Deixa eu lembrar o texto. Em meu nome expulsarão demônios. Ou seja, em meu nome falarão novas línguas e expulsarão demônios. E se pegarem alguma coisa mortífera, ou se beberem alguma coisa mortífera, ela não fará dano algum, mas em nome de... Então o nome de Jesus é para expulsar demônio. Mas e o sangue? Serve para quê então? O sangue, querido, foi para nos comprar, para nos salvar. Nós somos salvos, libertos pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus não é para expulsar demônio. Então o que é santificação, pastor? Se não é jejum, foge do pecado, foge do mal. Não, não foge do mal, foge da aparência do mal. Aparentou ser mal, já foge. Não entre nessa não. E por último, coloca lá 31 e 32 para nós, no mesmo texto aí, 31 e 32. Toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirada dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E por último, querido, o Espírito que traz vida, que está em nós, ele vai gerar emoções saudáveis. Saudáveis. Toda raiz de amargura, ela será tirada. Vamos aprender a perdoar. Vamos aprender a amar, a se aproximar das pessoas, porque o Espírito Santo de Deus está em nós, e Ele nos aviva, Ele nos motiva para isso. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, por favor. Eu pulei um punhado de texto, por causa do tempo, mas espero que o que eu não consegui passar, que o Espírito Santo interprete melhor em seu coração. Mas a intenção desta palavra hoje é que você entenda que a igreja do Senhor, que busca, que ora por um avivamento, entenda que o avivamento, ele precisa começar em nós, ou seja, em mim, em você. E para ele começar em nós, nós precisamos de algumas mudanças. Mudanças que o Espírito Santo de Deus vai nos orientar a fazer. Feche teus olhos, por favor. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu sei que você está aqui.
não por causa do templo, como a pastora disse, por causa das paredes, mas por causa dessas pessoas que estão aqui. Eu sei que o Senhor está aqui por minha causa. Eu sei que o Senhor está aqui, meu Deus, por causa do ministério de louvor, de dança. E por causa daqueles que saíram de casa para prestar ao Senhor um culto de adoração, de graça, de louvor. Meu Deus, eu sei que tem pessoas que saíram de casa hoje pensando somente em ofertar ao Senhor tudo que é, tudo que tem. Mas eu também sei, Senhor, que aqui, nesta noite, nesse lugar, existem pessoas precisando ser avivadas através do Teu Espírito. Meu Deus, pessoas que se frustraram lá atrás, pessoas que estão desanimadas, pessoas, meu Deus, que às vezes o culto parece ser um peso para eles. Espírito Santo, esse é o seu momento.